Bom dia, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos reunidos aqui na casa do Senhor para dar prosseguimento a este estudo, Bibliologia 2. E para os irmãos que têm a sua apostila, é na página 2. Esse é, entre outros assuntos ou matérias, muito importante. A palavra de Deus, ela nos ensina: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se vergonhar, maneja bem a palavra da verdade. Vemos outras recomendações de que a palavra de Deus deve nortear nossas decisões, não nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E se formos fiéis observadores e praticantes da palavra do Senhor, seremos bem-sucedidos, porque a palavra do Senhor, ela nos prepara para cada momento, nos instrui para cada situação também. Então, a página 2 dessa apostila, para os irmãos que têm a sua apostila, nesse segmento, nesta manhã. Eu quero orar e logo em seguida estarei passando a palavra para o pastor Paulo, que é o nosso professor nesta matéria. Santo e eterno Deus, muito obrigado por esta manhã que tens concedido a nós. Muito obrigado a Deus pelo grande privilégio de podermos estudar a Tua palavra. Obrigado a Deus por esta chuva que nesse momento está caindo. Sabemos, a Deus, que ela é tão necessária para a natureza, para a nossa vida. É uma bênção. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, obrigado por esses que aqui estão. Obrigado a Deus por aqueles que estão nos acompanhando nas suas casas. Obrigado, Senhor, nos instrua, nos capacite a sempre compreendermos e sermos também motivados, capacitados com a ação do Espírito Santo nas nossas vidas para colocarmos em prática esses ensinos que recebemos da Tua palavra. Ensinos tão oportunos, tão importantes, ó Deus, para as nossas vidas. Obrigado a Deus por um privilégio tão grande. Pedimos a Deus por aqueles que porventura se encontram enfermos, ó Deus, com o Espírito Santo, na ação do seu poder, em nome de Jesus, leva o refrigério, a cura, ó Deus, a esses que estão enfermos. E a tantos outros, ó Deus, que passam por diversas situações. Nós colocamos diante do Senhor estas vidas. E continuamos a pedir pela vida do pastor Paulo, que Tu possas, ó Deus, sustentar a sua vida, protegê-lo, nesse ministério tão importante, ó Deus, da pregação, do ensino da Tua palavra. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Então, passamos agora para o pastor Paulo para ministrar esta aula. Bom dia, irmãos. Graça e a paz, que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos aí no seu lar, nós aqui na igreja, juntos, para meditarmos mais uma vez na palavra de Deus. Na semana passada, nós tratamos de Gênesis capítulo 1, e nós falamos o capítulo inteiro a respeito dos 6 dias da criação. Então nós fomos até o verso de número 31 do Gênesis, né? Falando cada um dos dias. E hoje nós vamos iniciar na página 2 da apostila a respeito do capítulo 2 do Gênesis. Isto é, nós vamos concluir a questão da criação com o 7º dia, dar algumas explicações a respeito do sábado, que há inclusive muita controvérsia, né? Mas a Bíblia não nos deixa em confusão. E na sequência do capítulo 2, vamos fazer as interpretações necessárias para dar continuidade a esta matéria, a bibliologia. Então vamos ler Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 17, que é a primeira parte. E depois nós vamos ler na sequência do 18 ao 25, que é a segunda parte.
Gênesis capítulo 2 diz o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aí vem um segundo tópico, que seria a formação do homem. Esta é a gênese, ou o início dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma relva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia ainda o homem para lavrar o chão. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que o havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali ele se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O outro e o ouro dessa terra é bom, e também se encontra lá o bebélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circula a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre, e é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. E tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Depois a gente volta para ler o restante dos versículos. Mas eu queria dar uma introdução geral. Pastor, está aqui conosco, né, pastor Adolfo, está o nosso irmão Roque, e está o nosso irmão Ramon, que veio hoje gravar, porque o pai dele está de serviço, nosso irmão Marcos. Então Deus abençoe os irmãos pela presença. Irmãos, a Bíblia, essa matéria, a bibliologia, ela é muito interessante, porque quando nós prestamos atenção nas Escrituras, nós vamos começar a ver detalhes que nós não víamos antes. Por exemplo, o capítulo 2 do Gênesis vai continuar falando a respeito da criação, mas nós vamos ver que aqui vai dar detalhes que não deu no capítulo 1, onde já se falou de toda a criação, inclusive do homem. Gênesis 1, 26 vai dizer que Deus criou o homem. Deus formou o homem e a mulher. Está no verso 26 do capítulo 1. Mas aqui vai repetir. Só que no capítulo 2 vai dar alguns detalhes que não deu no capítulo 1. Ou seja, é aquilo que eu já tinha explicado aos irmãos, que a Bíblia ela não tem por finalidade dar detalhes dos acontecimentos, às vezes no texto que nós estamos lendo.
a Bíblia ela vai se interpretar por ela mesma. Isto é, tem um assunto que está sendo tratado aqui, mas que a explicação detalhada deste assunto não está no próprio capítulo. E sim vai estar em outro lugar, como é o caso aqui da criação no Gênesis 1. No Gênesis 1 nós vamos ver só a descrição, está descrevendo o que aconteceu. Já no capítulo 2 vai dar detalhes de como Deus fez. No caso aqui, nós vamos ver a questão do homem e da mulher. Então, já inicia o capítulo 2 do Gênesis dizendo o seguinte, que Deus, verso 1 do capítulo 2, diz que Deus tinha então acabado. Deus, assim pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, no versículo 1 do Gênesis 2, está dando o detalhe de que toda a criação havia agora sido concluída. E a criação foi concluída no sexto dia com o homem. O homem é a última das criaturas, ou dos seres que Deus criou, que é chamado então a glória da criação de Deus, a coroa da criação de Deus, é o ser humano. Do verso de número 26 do capítulo 1 até o verso 31, nós vamos ver que a Bíblia vai confirmar que Deus fez o homem por último para mostrar o seu poder, sua autoridade e o cuidado que ele tem com a criatura chamada homem que ele formou. Já no capítulo 2 vai dar alguns detalhes e eu queria comentar agora a respeito do sábado. Então veja só o detalhe que a Bíblia diz. Existem algumas denominações, nós não vamos entrar aqui em questões sobre essas denominações, que nós já tratamos disso numa matéria chamada religiões comparadas ou heresiologia. Mas existem algumas denominações, não é uma só, são várias, que guardam o sábado com o pretexto de dizer que se a pessoa não guardar o sábado, ele não adquire salvação. Porque o sábado está dentro dos mandamentos, inclusive dos 10 mandamentos. Ora, Jesus já nos esclareceu isso quando ele diz que se a pessoa quer cumprir a lei, ela tem que cumprir a lei cabalmente. Se você cumprir 9 mandamentos e deixar um de lado, não tem validade nenhuma os outros 9 que a pessoa tentou guardar. O que Jesus está nos ensinando lá é que o sábado, na verdade, não foi feito para que a pessoa se prenda ao dia em si. Deus fez o sábado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. A interpretação é inversa. Quando algumas denominações ensinam e se prendem que se você não guardar o sábado, você não tem salvação, você está colocando o sábado acima do homem. Quando, na verdade, nós vamos entender o texto, a Bíblia está dizendo que Deus criou o dia do sábado, ou o 7º dia, na verdade, para o descanso. Então, o sábado ou o 7º dia foi criado em benefício do homem e não o contrário. Então, o que a Bíblia está ensinando é que mais vale o homem do que uma lei, do que uma regra, do que uma norma. E o que é que está escrito aí em Gênesis 2:2? Vamos ver se Deus trabalhou ou não no sábado? A Bíblia diz o seguinte aí no verso 2. Havendo Deus terminado no dia 7º. Se eu estiver errado, os irmãos que estão em casa acompanhando, veja aí, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. A ideia aqui, irmãos, não é que Deus, imagine, vamos pensar. Deus não precisa de descansar. Deus não precisa de descanso como nós, seres humanos. O texto aqui só está nos orientando que Deus criou um dos dias, que no caso foi o último, o 7º dia, e ele fez para que o homem pudesse descansar, porque Deus que é presciente, pastor, Deus que já sabe o que vai acontecer lá na frente, irmão Roque, irmãos que estão nos ouvindo, Deus já sabia que iria determinar ao homem, que iria instruir o homem,
queria orientar o homem para que ele pudesse cuidar do jardim do Éden, e depois que saísse do jardim do Éden, o homem tinha todo mundo pela frente para desbravar, e o homem precisaria lavrar a terra. E na sequência nós vamos ver isso lá no Egito, eu chego lá. Então o que acontece? Quando Deus deixa o sétimo dia para que o homem possa descansar, ele está orientando que tem que ter um dia na semana para o descanso físico. O homem iria trabalhar 6 dias e no sétimo ele iria descansar. Agora, isso com o passar do tempo, com o passar das culturas, com as normas das civilizações, esse dia necessariamente não precisa ser o sétimo. Na nossa cultura, por exemplo, nós descansamos no domingo, que é o primeiro dia da semana. E se nós tivermos o cuidado de observar, não existe na Bíblia, na criação dos 7 dias, não tem nome de semana. Isso foi criado pelo Império Romano lá na frente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Foi em homenagem a algumas pessoas que se colocou essas nomenclaturas. Então, na Bíblia não está escrito que o primeiro dia chama segunda ou domingo. O primeiro dia da semana é o domingo, mas não está escrito na Bíblia. Aqui, quando Deus fez a criação do universo e tem a criação do primeiro dia, não está escrito aqui primeiro dia, segunda-feira, ou primeiro dia, domingo. Não está. Segundo dia, terça-feira, quarto dia, quarta-feira, quinta, não tem isso. Não tem. Essas colocações foram dadas por causa das necessidades que foram surgindo na humanidade. Então, o fato de estar escrito aqui, e está, é verdade, sobre o sétimo dia que Deus estabeleceu como descanso, não confundir sétimo dia com sábado. Porque depende da cultura e depende como você faz a contagem das horas, nós sabemos que nem todo sétimo dia vai cair no sábado. Por quê, irmãos? É simples isso. A contagem cronológica de 24 horas não dá 24 horas. E a soma dos segundos que ficam faltando de um dia para o outro, multiplicado por milhares de anos, nós vamos ver que às vezes o sétimo dia cai na sexta-feira. Ou pode cair no domingo, depende da oscilação, dessa diferença. Todos nós que estudamos sabemos que o dia não tem 24 horas. Isso é uma das questões. Então, nós vamos observar o seguinte, primeira pergunta que nós temos que fazer. Realmente Deus descansou no chamado sétimo dia? Não. Por quê? Porque Deus não precisa descansar. Deus não precisava de 7 dias para criar o universo. Isso aqui é apenas para que nós, seres humanos, possamos entender que Deus é um ser que deixa as coisas na devida ordem, na devida lógica. Deus poderia ter criado o universo, não vou dizer nem em um dia, mas em 1 segundo, em 1 minuto. Mas ele fez as coisas gradativamente para nos mostrar o quanto ele tem poder, autoridade e ordem. Então o sétimo dia, e isso serviu, na verdade, essa questão do sétimo dia, serviu mais para o povo de Israel na sua trajetória do deserto até chegar na terra de Canaã. Por quê, irmãos? Quando a gente vai estudar, e nós vamos chegar lá, quando nós chegarmos lá no Êxodo, nós vamos ver que o povo de Israel está aprisionado no Egito já há 430 anos, trabalhando de segunda a segunda no sistema de escravidão. Então, quando Deus os tira de lá, Deus coloca na lei, nos mandamentos, a guarda do sétimo dia, que aí traduzindo para as Bíblias da atualidade, nós vamos encontrar a palavra sábado. Mas no chamado lá original hebraico, ou no idioma hebraico, não tem a palavra sábado. O que tem lá é sétimo dia. E isso serviu para que os judeus, a sua trajetória de 40 anos no deserto, e quando chegasse na terra de Canaã, não trabalhasse de novo como escravos de segunda a segunda. Era para eles ter um dia de descanso. Tanto é verdade que quando Jesus veio, a Bíblia nos fala que Jesus trabalhou no sábado. Jesus atuou no sábado. E alguém foi criticá-lo e ele explicou, olha, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também.
E ao passar do tempo, para haver uma diferença de que a igreja ela não está dentro do judaísmo, então, como Jesus ressuscitou no domingo, a igreja tomou por base que o nosso dia de descanso, o dia de adoração do cristão, não tem necessariamente que ser no sábado, e sim, pode ser qualquer dia da semana. E a igreja primitiva escolheu o dia de domingo, em homenagem à ressurreição de Jesus, que foi no domingo. Então, não importa se você vai tirar um dia de descanso, se é a sexta-feira, se é o sábado, se é o domingo. O importante é entender que ninguém deve trabalhar exaustivamente sem descanso. Só isso que a Bíblia está falando aqui a respeito do dia sétimo que Deus concluiu sua obra. Mas se nós observarmos, está escrito aqui que Deus trabalhou no dia sétimo, sim. O que eu estou querendo explicar é que nós precisamos tirar da mente essa história de que Deus não trabalhou no sábado, de que Deus não exerceu obra nenhuma no sábado. Olha o que está escrito, vou repetir o versículo para a gente entender. Gênesis 2:2. E havendo Deus terminado. Se ele terminou é porque ele fez alguma coisa. Ninguém termina algo sem não estar fazendo aquilo. Então a hermenêutica e a bibliologia é para isso, é para a gente entender os detalhes. Agora, é necessário ter um dia de descanso? Isso não se discute, nós já sabemos. Ok, irmãos? Então, ó, não fique pensando que nós estamos errados e que um grupo de outras denominações é que estão certos, porque guardam o sábado. Isso não é real, e quando chegarmos lá, nós vamos interpretar pela própria Bíblia que não é só guardar o sábado. Existe uma série de outras regras e normas para a guarda do sétimo dia. Você tem que guardar o sétimo dia, você tem que guardar o ano sabático, você tem que ter uma série de prescrições para estar de acordo com as normas estabelecidas na lei de Moisés e que não tem nada a ver conosco. Isso foi para o povo de Israel por um determinado tempo, por um propósito específico, que lá no Êxodo nós vamos discutir. Tudo bem, irmão? Então, na sequência, agora a Bíblia vai dar detalhes sobre a criação. Né? No verso de número 4, diz o seguinte, é a formação do homem. Essa é a Gênesis, ou seja, esse é o início dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Agora veja só, aqui no verso de número 4 do capítulo 2, está dizendo que o início, a gênesis de tudo, dos céus e da terra, Deus criou. Mas, na verdade, aqui só está, agora vai nos dar o detalhe de como Deus criou. O que é que Deus fez após o ato criativo dos dias, né, dos chamados 7 dias da criação. Observe o seguinte, que a terra já existia, o céu já existia. Isso está registrado lá no capítulo 1. Aqui vai dar detalhes de como isso aconteceu e por quê Deus os criou. Está aí, ó. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia sido brotada, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia o homem para lavrar o solo. O que eu estou chamando a atenção dos irmãos é o seguinte, como é que não havia, se aqui no capítulo 1 já está dizendo que Deus havia criado os céus, que Deus havia criado a terra, e logo na sequência Deus cria os mares, a separação das águas, e faz a porção seca surgir, que é a terra. E pode ver, está tudo lá no capítulo 1. Agora, como é que aqui está dizendo que Deus voltou a criar? Não, aqui o capítulo 2, eu repito, está detalhando o que Deus havia criado. Então o capítulo 1 tem como objetivo informar, uma informação geral, e o capítulo 2 começa a descrever o que está acontecendo após Deus ter criado todas as coisas. E é por isso que ele vai nos dar os detalhes. E muitos detalhes para que nós possamos prestar atenção. Ou seja, observe aqui no verso de número 4, aliás, no verso de número 5, que não tinha ainda planta. A terra estava lá, mas como não havia chovido, como não havia a terra ainda sido fertilizada, não tinha nada sobre ela. Mas olha um detalhe que a Bíblia diz, que mesmo sem chuva, brotava da terra, verso 5, ó, brotava da terra, não é,
verso 6, aliás, uma neblina, saía da terra uma neblina e regava toda a superfície do solo, dando a nós a entender que a vida, qual é o sentido aqui dos versos 5 e 6 do capítulo 2 de Gênesis? Esses versículos estão nos ensinando que a vida, ela tem o seu sentido especial, que nós temos que dar atenção à vida que Deus nos dá. Por quê? Porque quando Deus fez os céus e a terra, é o que está explicando Gênesis 2, se ainda não havia brotado nada, se não havia nenhuma planta, porque Deus não havia enviado a chuva ainda, mas o próprio Deus envia da terra uma neblina que vinha de baixo e fazia com que a terra ficasse úmida, e a partir desta umidade a terra passou a brotar, e desses brotos surgiram todo tipo de árvore frutífera e todo tipo de relva, ou seja, as matas, as selvas começaram a se formar de uma neblina que Deus fazia sair da terra. E aí, uma outra explicação, que nós temos que valorizar a terra, valorizar o solo que Deus criou, porque é dele que vem todo tipo de alimento para o ser humano. E hoje, nós como seres humanos simplesmente estamos destruindo, de certa maneira, toda a vegetação, toda a relva, toda a mata. O ser humano está acabando com aquilo que Deus criou, e isso, com certeza, nós já sabemos, é prejudicial ao próprio ser humano. Então, o Gênesis 2, versos 5 e 6, está nos mostrando o valor que nós temos que dar à vida, porque Deus nos deu a vida para que nós possamos valorizá-la. Na sequência, aí no verso de número 7, vai dar o detalhe de como Deus formou o homem. Lá no capítulo 1, verso 26, só vai dizer que Deus formou o homem. Deus criou o homem, macho e fêmea, homem e mulher, os criou. Pronto, ponto. Agora aqui vai explicar como. Como é que Deus formou? Está aí no verso de número 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E aí a gente já conhece mais ou menos a história. Que Deus pega o barro, e deste barro ele faz um boneco, literalmente. E aí tem um outro detalhe, é por isso, irmãos, que a bibliologia é uma matéria interessantíssima, quando a gente para nos detalhes. Se nós observarmos todos os outros seres criados, pastor, qualquer um deles, Deus não os pegou com a sua própria mão, pelo menos a Bíblia não descreve isso. Mas ao homem Deus formou da sua própria mão. Isto é, Deus pegou o barro e formou o homem como um boneco, e o homem está lá inerte, aguardando, e esse já é o plano de Deus soprar em suas narinas o chamado fôlego de vida, onde o homem vai receber a alma. E passa a ser, segundo a descrição que nós vamos ver, uma alma ou um ser vivente. Agora, e os animais, Deus também não deu para eles o fôlego de vida? Deu. Claro que deu, senão eles não poderiam respirar, não poderiam viver, não poderiam existir. E por que a Bíblia dá o detalhe que Deus soprou na narina do homem, do ser humano, e ele se torna uma alma vivente, um ser vivente? Isso aqui está falando da intelectualidade. Quando Deus sopra seu espírito, a porção da capacidade, da inteligência, do livre-arbítrio, de tudo que o homem tem, veio junto com esse soprar. Quando a gente lê a Escritura e vê aqui no verso de número 7, dizendo que Deus soprou na narina do homem, parece uma coisa muito simples, né? Ah, Deus soprou e tal. Não, mas esse sopro aqui, o sopro divino, o sopro que Deus coloca no ser humano é vida. E vida, ela é dinâmica. Então, não é apenas que o homem passou a respirar. Não é apenas que o homem passou a existir. Não é isso. Além de respirar e além de existir, veio junto com este sopro, que é o poder de Deus, tudo aquilo que o homem tem em si. Então,
é o que a Bíblia diz aqui, ó, verso 7. Então formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E aqui está o detalhe, na palavra fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, um ser completo, com corpo, alma e espírito, e dotado de toda a inteligência suficiente para poder sobreviver e tomar suas próprias decisões. Vamos ver se é verdade ou não? A Bíblia vai se interpretando. Olha só o que acontece. No verso de número 8, a Bíblia vai dizer que Deus, ele plantou um jardim no Éden. Como eu tinha dito já lá na aula anterior, é bom a gente relembrar, que Éden é a localidade, é a região, chamada região da Mesopotâmia, né? Não tem o gráfico aqui, nós não temos o data show, está lá embaixo, não dá para a gente passar ainda, mas o dia que tiver condição nós vamos mostrar no data show, e os irmãos podem pegar um mapa bíblico, muitas bíblias têm mapa bíblico, você vai ver que o Éden não é o jardim, muita gente confunde, chamando jardim do Éden. Não, está errado. O jardim é no Éden. E qual é a diferença de do para no? Região do Éden. O Éden era uma região enorme, pode-se dizer que seria quase um continente, um país, eu não sei a dimensão, mas o Éden era enorme. E dentro desta região chamada Éden, que fica entre esses 4 rios que a Bíblia vai mencionar, e nós vamos falar um pouquinho deles, nessa região toda arborizada, é uma floresta. No meio dessa floresta, Deus criou um jardim. É o que diz aqui a Bíblia, ó. Verso de número 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então, o Éden é uma região que fica ou ficava entre os rios Tigre, Eufrate, Pison e Gion. Então, do Éden sai este rio que se desbrada em 4 braços, e é uma região enorme. E Deus, no meio dessa região, vai fazer esse jardim, chamado então do Éden, para que o Adão e a Eva pudessem cultivar a terra. Olha lá, ó. Começou aquilo que eu havia dito aos irmãos e que a Bíblia menciona. Deus, na sua presciência, sabia que o homem ia ter que lavrar a terra, sabia que o homem ia ter que cuidar desse jardim que ele, Deus, iria criar. Então as coisas vão se encaixando. Deus vai fazer com que o homem trabalhe 6 dias na semana e descanse o 7º. É para isso que Deus fez o sábado, para que Adão e Eva e os demais seres humanos que vão vir na sequência não trabalhem todos os dias e que tenha pelo menos um dia para descansar. Só isso. Mas olha a sequência aí. Aí vem os detalhes do que é que Deus colocou nesse jardim, além do ser humano. Então, o verso 8 diz que Deus colocou o homem e a mulher lá, tá certo? Ó, e pôs nele o homem que o havia formado. Então, Deus criou o jardim. Irmãos, observem, olha como as coisas são interessantes. Deus não faz nada, pastor, olha, sem propósito, né? Sem um propósito, tem que ter um propósito. Qual o propósito de Deus em fazer o jardim lá no Éden? Colocar o homem, para que o homem pudesse desfrutar de ainda as mais bênçãos que Deus ia mostrar para o homem. O homem agora, irmãos, está desbravando a criação de Deus. O homem agora está desbravando as bênçãos que Deus tem para ele. Deus o coloca lá no jardim, mas observe, nunca foi da vontade de Deus. Isso aqui é até uma instrução para as nossas vidas. Eu já tenho dito isso aos irmãos, tanto aqui como lá na Assembleia, que quem estiver pensando que vai para o céu, ficar de braço cruzado, gritando, santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos, com a veste branca, sem fazer nada, você está totalmente enganado. Está redondamente enganado. A Escritura, quando fala de vida eterna é ter comunhão com Deus, é viver com Deus. E Deus não é um ser que vive parado, Deus não é um ser que vive de braço cruzado. Então veja, Deus colocou o ser humano lá no jardim para que ele pudesse desfrutar, mas ter participação nas coisas que Deus criou.
Então, Deus não criou. Tem gente que pensa que Deus criou Adão e Adão e Eva ficou lá no jardim, os dois sem fazer nada o dia inteiro, balançando na rede, batendo papo. Não, irmãos, eles estavam ali para lavrar a terra, estavam ali para cuidar das plantas, das árvores que Deus colocou ali. E Deus vai estabelecer regras. E nestas regras nós vamos observar agora a comunhão que Deus tem com o homem, o diálogo, os ensinos, as orientações. E isso aqui não sabemos quanto tempo passou. Os dias se passaram, os meses se passaram, os anos se passaram. A Bíblia não diz quando Adão e Eva ficaram, quanto tempo nesse estado de graça, de comunhão íntima com Deus. A Bíblia não fala, mas ela vai descrevendo os acontecimentos que é como que uma novela, como que um filme, cenas de episódios, de capítulos, de como a vida do ser humano agora faz sentido. Porque Deus não iria criar o ser humano para ficar à toa, sem fazer nada. Não pode, não existe isso. Deus é um Deus que age, Ele é um Deus dinâmico, Ele é um Deus que atua. E nós, como seus filhos, por sermos criados por Ele, nós temos que ter esta mesma dinâmica na vida. E é o que descreve o texto. É o que descreve o texto. No verso de número 9. Do solo, então, fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis, à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. Aqui a gente precisa dar uma pequena explicação. Veja como Deus é bom. Eu preciso fazer uma pergunta e os irmãos pensam daí, os irmãos que estão aqui pensam comigo. Deus não já havia formado a terra? Deus não poderia ter dado as sementes para o Adão plantar? Mas veja como Deus facilita a nossa vida. A iniciativa e as primeiras coisas sempre saem da parte de Deus. Então Deus primeiro dá ao homem todo tipo de árvore frutífera, porque Ele fez brotar da terra. Então, as primeiras plantações, as primeiras árvores, os primeiros frutos, o homem não precisou de esforço para adquiri-los, para poder se alimentar. Né? Ele teve, pela graça de Deus, recebeu tudo pronto. Então Deus, aí no verso 9, diz que Deus fez brotar do solo, por causa daquela névoa, lá do verso de número 5 e 6, agora as árvores começaram a frutificar. E o texto está dizendo que esses frutos que vinham destas árvores servia para a alimentação do homem. Claro, Deus já foi orientando, e o ser humano que tem inteligência e capacidade dada por Deus inerente nele, ele está vendo lá a manga, ele está vendo lá a banana, ele está vendo lá o abacate, ele está vendo a melancia. Ele vai pegar esses frutos e, na sequência, a Bíblia vai dizer que todos esses tipos de frutos e frutas, Deus os criou para que servisse de alimento para o ser humano. Mas agora nós precisamos observar alguns detalhes. Por quê? Porque a partir do verso de número 9, Deus vai falar a respeito desta famosa árvore, que na verdade são duas. Normalmente a gente se prende só à árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a Bíblia diz que Deus colocou duas árvores no meio do jardim. A do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E Deus, aí começa agora a orientação, a instrução. O que é que nós aprendemos aqui no verso de número 10 que nós vamos ler em diante? Que nós, seres humanos, não temos condições de viver sem orientação direta de Deus. Nós temos que ouvir a voz de Deus e obedecer às normas, às regras que Deus estabelece, porque tudo que Deus estabelece como regra e como norma é para o nosso bem. Nunca Deus vai ser pesado em suas regras, porque o que Ele quer de nós é o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento intelectual, o nosso crescimento como pessoas. Então Deus jamais vai fazer algo que prejudique o ser humano. E é por isso que no verso 10... está escrito aí na sequência. Então lá do Éden, aí tem a descrição aqui de como era o Éden. Ou seja, era um jardim no meio de uma região vasta, um lugar muito bonito. E aí o Moisés, inspirado por Deus, vai colocar aqui alguns detalhes. Saía então lá do Éden um rio
para regar o jardim. Está vendo? Então, o Éden é a região, o jardim está lá no meio do Éden. E lá, numa das pontas da região, saía um rio que se dividia em 4 braços. O que é que isso está nos ensinando? Que toda a região era uma região fértil, uma região onde não ia faltar nada para Adão, para Eva e para a sua prole que logo virá. Era um lugar onde a alimentação era farta, onde ele podia gozar das bênçãos de Deus com toda tranquilidade. Então, vai descrever aqui estes rios, vai dar alguns detalhes sobre o tal do ouro de Avilá e vai por aí afora. Estes rios, irmãos, segundo alguns historiadores, o pastor Enéas Tonini, por exemplo, da Igreja Batista de Vila Mariana, que já passou para a eternidade, um grande pastor e escritor, ele vai dizer que estes rios, desses 4, 2 ainda existem, mesmo depois do dilúvio, porque nós sabemos que no dilúvio houve uma transformação geográfica muito grande no mundo todo, inclusive na região do Éden. Mas alguns historiadores dizem que a região do Éden fica ali próximo ao Iraque, ao Irã, à Síria, ao Líbano. Por quê? Porque é a região chamada Mesopotâmia. E por que pode se afirmar isso? Porque ainda existe a confluência entre África, Ásia e Europa. Há realmente a confirmação dessa localidade, não exatamente onde era o jardim, mas a região do Éden já se sabe que era na região entre os 2 rios, Tigre e Eufrates, que a Bíblia menciona. E esses 2 rios ainda existem. É dessa região da Mesopotâmia que nós vamos ver que vai sair uma família, a família de Terá, com o seu filho Abraão, que vão ser chamados por Deus, por crerem em Deus, e vão ser levados para Canaã. É na região da Mesopotâmia. A Babilônia antiga, onde Abraão morava, fica na região onde hoje fica o Iraque e o Irã, aquele pedaço de terra ali. Então, o Éden estava ali, o jardim que Deus criou no Éden é nesta região. E Deus abençoou de tal maneira que tudo que eles precisavam, eles tinham ali da terra. Não precisavam. O que é que a Bíblia está me ensinando aqui? Que o ser humano, quando está em obediência a Deus, quando está em comunhão com Deus, quando crê na palavra e no poder de Deus, ele não precisa se esforçar muito para viver. E hoje a gente corre. Como corre? Quantos anos o senhor está, pastor? 60? 60. Quantos anos de pastor? Já desde 86. Então são 14, 34 anos de pastor. Já era para estar aposentado, né? Já está trabalhando. Está trabalhando. E outros que trabalham, quantos anos? 59. Quantos anos de trabalho? 40 e tantos. Eu tenho 56. E eu já trabalhei só registrado 32 anos. E já era para estar aposentado, mas por problemas de empresas acabei sendo prejudicado. E outros que mesmo, não é isso, cara, não importa, às vezes você aposenta, mas tem que continuar trabalhando. Por causa da correria, né? Você tem que ter recursos para manter a família. E veja, irmãos, não era essa a ideia, o projeto de Deus para o ser humano, não era que a gente tivesse que se esforçar tanto, que tivesse que se sacrificar tanto. Por que nós hoje vivemos esse mundo caótico, essa correria? Graças a Deus que nós aceitamos Jesus, graças a Deus que Jesus nos encontrou, e nós temos paz na nossa alma, no nosso espírito, e sabemos que iremos morar na eternidade com Deus. Mas a verdade é que Deus não fez o ser humano para ele viver nessa agonia, nessa correria. Sabe por que é que nós, seres humanos, inclusive nós cristãos, temos que viver nessa correria para prover as coisas para a nossa família? Por causa do pecado. O pecado fez com que Deus entrasse com o juízo e dissesse para o homem, então, até agora, como nós vamos ver na descrição, até agora você estava aqui tranquilo, foi para isso que eu te criei, para você ficar em paz aqui, sem pegar no pesado. Não ia precisar pegar no pesado. Mas tem gente, os irmãos já devem ter ouvido falar isso, os irmãos que estão me ouvindo também já devem ter ouvido falar, eu queria saber quem que inventou o trabalho. Né? Os colegas de empresa sempre falam isso, né? A gente trabalha tanto, eu queria saber quem é que inventou o trabalho. Então quem inventou o trabalho foi o pecado.
Foi a desobediência do próprio homem que inventou o trabalho. O trabalho forçado. Porque trabalhar é digno. Já vinha até antes do Antes do pecado já havia o trabalho. Né? Mas um trabalho com dignidade. Um trabalho em paz. Um trabalho em que o homem não precisava se acabar de trabalhar. Não precisava se esforçar tanto. E tanto é verdade que nós vamos ver que no ato do pecado, Deus vai estabelecer este juízo para o homem. Ó, agora você quer comer? Você vai ter que suar. Você vai ter que suar do suor do teu rosto. Então o que a Bíblia está me ensinando ali? Que não era para ser assim. Que o homem poderia comer e viver o resto da vida tranquilo, trabalhando dentro. Vamos imaginar aqui que Deus estabeleceria um trabalho de 6 horas por dia para o homem. Olha que maravilha. Irmão. Você pega às 7 da manhã e vai até a 1. Pronto. Depois da 1, sombra e água fresca e curtir sua ervazinha. Namorar com a sua ervazinha. Mas por causa do pecado, Deus diz, pois de agora em diante, você, Adão, vai ter que lavrar a terra para comer do suor do teu rosto. Você, Eva, ó irmãs, aqui ó, detalhe, estou até adiantando. Vou sofrer. Está escrito na Bíblia, tá? Vocês iam dar à luz sem sentir muita dor. Ia sentir um pouquinho, mas não ia sentir tanta dor como sente para dar à luz, não. Por causa do pecado, Deus diz, eu vou aumentar a tua concessão. Você vai ter filhos e vai ter filhos com dores. Culpa do pecado. Só que o pecado não existe por si só. A culpa é do próprio ser humano. Por isso que a Bíblia é correta. A Bíblia diz assim, do que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados? E a terra é uma outra observação interessante. Nós temos muito trabalho para preparar a terra, plantar algo e que aquela planta possa realmente ir para frente, né, dar o seu fruto. O mato e todas as ervas daninhas, elas crescem até sem você lançar a semente. Cresce com força e até atrapalha até no meio das pedras. Até no meio das pedras. Praga. Né? É uma praga. Sozinho. Nem as formigas atacam. Igual a gente tem um sítio ali, nossa luta contra a formiga, ela vai e pega das plantas boas. O mato fica ali, todo intacto. Então, para encerrar, irmãos, eu vou tentar chegar até o 17, a semana que vem a gente continua no capítulo 2. Então veja o que é que Deus fez. Deus, no verso 15, diz que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no meio do jardim, olha lá, no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Bom, cultivar não é trabalhar desesperadamente. Cultivar é, sei lá, arranca uma erva daninha ali, aqui, né? Pega aquele fruto que está madurinho aqui, vai guardar, pega a enxadinha ali de leve, dá uma isso aí, uma capinada e acabou, vai descansar. Essa era a ideia, essa era a vontade de Deus, mas o ser humano acabou atrapalhando ele mesmo. O ser humano não atrapalhou Deus, atrapalhou ele mesmo. Né? Então, e o Senhor, então, Deus, lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim, ó, agora começa as regras, tá vendo? Em toda localidade onde Deus está, Deus precisa estabelecer regras, porque o ser humano por si só não tem capacidade de cuidar de si mesmo. O ser humano por si só não sabe qual caminho ele tem que tomar, não sabe quais as melhores decisões para a sua vida, ele precisa da orientação de Deus. E é por isso que aí no verso de 16, Deus vai dizer para ele, ó, Deus deu uma ordem, está escrito aqui, ó. O Senhor Deus lhe deu esta ordem, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então veja, irmãos, para encerrar hoje, nós não sabemos a quantidade de frutos e frutas que tinha no jardim. Com certeza eram centenas. Mas veja como é a inteligência e a capacidade humana. Justo aquela que Deus falou que não era para comer dela, pois essa aí que criou, aguçou. Veja como é o ser humano. Isso é normal, irmãos. Eu encerro esta aula dizendo o seguinte: você que é pai, você que é mãe,
Você que é responsável por adolescentes, por jovens, por crianças e até mesmo por pessoas já maduras. Quantas vezes aqui na igreja, quantas doutrinas, quantos ensinos nós não já recebemos da palavra de Deus vindo através do pastor ou de alguém que Deus usa e nos diz assim, ó, não faça isso. Pois é justamente aquilo que a Bíblia diz para a gente não fazer, ou os pais pedem para não fazer. Eu não sei os irmãos, mas eu conheço muitas moças que pularam janela para encontrar o namorado quando o pai e a mãe disse que não era para ela namorar com aquele rapaz. E quantos rapazes, o pai e a mãe disse que não era para ele namorar aquela moça, ele saía, mentia, dizia que ia para outro lugar e na verdade ia lá atrás da moça para namorar com ela. E lá na frente esse negócio não deu certo. Da mesma maneira Deus faz conosco. Deus disse ao homem para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal para o próprio bem do ser humano. Porque Deus já sabia que eles iriam comer e comendo, eles iriam ter conhecimento de coisas que não era para ter. Cada coisa na sua época. Talvez um dia Deus mesmo daria desse fruto para eles, não sabemos. Mas aquele momento, naquele período, não era para comer. Como um adolescente, como uma criança. Nós não podemos, o adolescente, não podemos deixar o adolescente e a criança tomar suas decisões. Nós temos que cercá-los de normas e regras de conduta para o bem deles mesmos. Porque eles não conhecem ainda o mundo. O jovem e o adolescente está desbravando as coisas. Se nós deixarmos os jovens e os adolescentes fazer o que eles bem entenderem, eles não vão muito longe na vida. É o que a Bíblia está ensinando. Adão e Eva acabaram morrendo espiritualmente porque desobedeceram uma regra estabelecida por Deus. Pastor, a questão de não morrer aí, certamente morrerá, seria a morte espiritual e também a física. Porque, como tinha a árvore da vida, eles poderiam comer a árvore da vida. Exatamente. Então, comendo da árvore da vida, viveriam eternamente. Seriam como se fosse Deus. Não como Deus, mas... Sim, viveriam eternamente. Viveriam eternamente. Sim. Como eles comeram da árvore do Conhecimento do bem e do aí mal. Deus lá na frente fala, para não se tornar como um de nós, comerem também agora A árvore da vida. e se tornar um de nós. Sim. A ideia ali, irmão Roque, Aí eles vão perder a vida física. Exatamente. Aí esse é o termo de morrer. Exatamente. Onde ele diz que o tempo deles seria 120 anos. É isso aí. Se eu estou correto. Tá certo. E um detalhe. Quando nós olhamos para o texto, às vezes nós não enxergamos o que está por trás do texto. Quando Deus os proíbe agora de comer da árvore da vida, é para, de novo, para o bem do ser humano. Por quê? Porque eles tinham cometido o pecado. Se eles comem da árvore da vida, eles iam viver eternamente em pecado, né? pecado. Então veja que a misericórdia de Deus já acompanha o ser humano já desde o Éden, quando Deus, por isso que Deus é perfeito, por isso que Ele é santo, por isso que Ele é amoroso, por isso que Ele é bondoso, por isso que Ele é gracioso, por isso que Ele é longânimo. Porque vendo Deus que Adão e Eva desobedeceram e comeram da árvore do fruto que não era para comer, Deus disse, pois agora eu tenho que expulsá-los daqui para que eles não comam da árvore da vida, porque senão eles vão ver, não haveria possibilidade de salvação se eles comessem da árvore da vida. Então Deus os expulsa dali, os guarda e eles então ficam com a morte física e espiritual momentânea até que viesse a semente da mulher, que nós vamos ver no destrinchar das semanas. Pastor. Deus abençoe, irmãos. Amém. Amém. E é isso, irmãos. Deus nos abençoe sempre no entendimento da sua palavra. E temos que ter muito cuidado, porque normalmente o que é proibido é o que chama muito a nossa atenção, né? Deus havia proibido de tocarem naquela árvore da ciência do bem e do mal, e isso então despertou curiosidade. E normalmente, durante toda a nossa vida, nós percebemos que há muita coisa que é proibida, e isso chama a nossa atenção. Cuidado com isso. E outra observação que nós fazemos com relação ao sábado, ele foi incorporado à lei, e a lei ela serviu como raio, como condutora de Cristo. Ela tinha um
um vigor, né? E ela tinha um tempo determinado pelo nosso Deus, que a Bíblia nos ensina que a lei e os profetas duraram até João. Depois disso é anunciado o reino de Deus. Então o sábado incorporado à lei deveria ser observado, era obrigatório ser observado, mas, tendo iniciado a era da graça, somos salvos pela graça, não mais pela necessidade da obediência à lei. Quando Cristo veio, ele inaugurou a era da graça. Então, pela graça que nós somos salvos. E a palavra descanso, a palavra sábado, ela quer dizer descanso. Se nós observarmos bem, nenhum de nós, obrigado, irmão Ramon, nenhum de nós aguentaria por muito tempo se não tivesse o descanso. Nosso lado emocional, nosso lado físico precisa do descanso. As pessoas que até hoje trabalham e trabalham sem parar, começam na segunda, vão até domingo, depois da outra segunda, elas não descansam, elas diminuem o tempo útil de vida, elas ficam mais estressadas, elas não ficam bem. Então, tudo quanto o nosso Deus tem determinado para nós, e tem nos deixado exemplo, é o necessário para cada um de nós. Então, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, o sábado ele é um presente de Deus para nós, para que nós tivéssemos o descanso. E as igrejas primitivas passaram a se reunir no primeiro dia da semana. As coletas eram feitas também no primeiro dia da semana. Jesus Cristo recitou no primeiro dia da semana. Então, nessa questão, se eu estou fazendo uma observação em relação ao sábado, importante que nós separemos um dia para descansarmos. E outra observação é quanto à bela natureza que Deus criou. Já pararam para analisar como a natureza é tão bela? Essa chuva que agora está caindo, como ela é tão importante para a natureza, para o ar que nós respiramos. Quando observamos os frutos, quando observamos tudo quanto Deus criou, como é tão belo e tão necessário para nós. Então, louvado seja Deus por isso. Eu quero terminar com uma oração e convidar você para acessar também, nos acompanhar hoje a partir das 18 horas. Eu estarei falando o Salmo 51, tá? E coloquei como título que voltar é necessário. Eu quero tratar da restauração, arrependimento, confissão dos pecados e a volta para estarmos bem espiritualmente. Então, que Deus abençoe muito a sua família e aí nós vamos nos adaptando. Se tiver novos horários de culto de oração, ou mesmo estudo da palavra, nós vamos informando a você, informando toda a igreja. Eu quero pedir nesse momento para que o irmão Roque faça a oração final, de onde ele está mesmo, pode fazer a oração final. E um grande abraço, que Deus abençoe muito a você. Santo e eterno Pai, querido Deus, te louvamos, ó Pai amado, pela tua grandeza e pelo teu imenso amor sobre nossas vidas. Amém. Te agradecemos, ó Pai amado, pela oportunidade que tem nos dado de estarmos presentes na tua casa e te servir, ó Pai. Amém. Abençoa aqueles que não puderam estar conosco aqui neste momento, mas onde eles estão, Senhor, pois esteja derramando as tuas bênçãos sobre suas vidas. Amém, Deus. Aqueles, Pai amado, que estão incapacitados, impossibilitados por doenças, o Senhor leve a cura, Senhor. Guarda cada um deles, ó Pai amado, as crianças, os jovens, os idosos. Que o Senhor estenda suas mãos sobre todas as vidas. Ó. Amém, Deus. Toma conta, ó Pai amado, do nosso pastor, Adolfo, pastor Paulo, que o Senhor esteja abençoando essas vidas, capacitando cada vez mais os seus ministérios. Senhor. Amém, Deus. E quanto a mim, ó Pai, peço-te perdão pelos meus pecados e pelas minhas falhas. Peço a Ti que esteja me orientando e me capacitando cada vez mais para estar diante de Ti, Senhor. Amém, Deus.
Essas são as bênçãos que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, um forte abraço a você. Deus abençoe muito a sua família também. Tenha um ótimo domingo.